Exercício número 1 da aula 99 do terceiro ano do ensino médio. Uma tenda de lona foi montada em um pátio. Com as suas medidas em metros e a forma de um prisma reto indicado na figura, a área total da lona utilizada na montagem foi de 252 metros quadrados, correspondendo à frente, ao fundo, às laterais e à cobertura. A altura lateral X dessa tenda mede. Então vejamos o que é que nós temos aqui. Nós temos uma área coberta, né, que é a parte da frente, a parte do fundo, as laterais e em cima, a cobertura, que tem uma área total de 252 metros quadrados. Certo? E eu quero descobrir justamente o valor desse X, ou seja, dessa altura da tenda. A primeira dica que tem e muito importante é que nós vamos ter que utilizar a ideia de área total para conseguirmos descobrir aquele valor de X. Tá? Então, quando nos forneceu o volume para achar a altura, então nós vamos utilizar a fórmula do volume. Me forneceu lá a área da base para descobrir a medida de um lado. É sinal que nós vamos precisar usar aquela área da base. Tá? Então vejamos o que é que nós vamos fazer nesse tipo de atividade. O que ele está dizendo? O que a atividade está dizendo? Ela diz que essa cobertura que foi utilizada aqui, ela tem exatos 252 metros quadrados. Ou seja, se eu somar a parte da frente, mais a parte do fundo, mais a parte lateral, mais a parte de cima, obrigatoriamente tem que dar 252. Pois bem, então vamos analisar as partes que nós temos aqui. Vamos começar pelas partes mais tranquilas. E já vamos entender por que tranquilas. Então nós temos essa partezinha aqui, ó, que é a parte lateral, certo? E ao mesmo tempo nós temos lá do outro lado uma mesma área, tá? Ora, como é que nós descobrimos o valor dessas áreas? São dois retângulos, ou seja, eu multiplico o comprimento pela altura nesse caso aqui, certo? Então vejamos, nós temos lá 12 vezes o x, certo? Como são dois pedaços, então eu tenho que multiplicar duas vezes o 12 vezes o x. Pronto, achamos essas duas áreas. Eu vou somar com essas duas partezinhas aqui em cima, ó. Com essa parte aqui e com essa outra parte aqui, ó. Olha, eu sei que isso aqui forma um retângulo. Isso aqui é a largura e esse aqui é o comprimento. Eu também sei que o comprimento é 12. O que é que isso significa? Que eu vou ter ali 5 vezes o 12, certo? Como tem dois pedaços, esse e esse, então eu preciso multiplicar isso por 2. Ok? Muito bem. O que é que sobrou? Bom, sobrou só essa parte da frente e aquela parte dos fundos. Então, vou identificar essas áreas aqui, ó. Sobrou isso aqui para achar a área e mais essa outra partezinha aqui do fundo, ó. Ok? Então, nós vamos calcular essas duas áreas e somar, a partir dessas informações, nós conseguimos descobrir, então, essa área total que nós podemos igualar a 252. No entanto, aqui tem um problema. Isso aqui é um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono essa figura. No entanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa figura aqui em posso dividir aqui em 2 trapézios. Você concorda comigo? Olha só. Eu posso dividir essa figura em 2 trapézios.
certo? Mas como é que eu faço para calcular a área do trapézio? Vamos aproveitar esse exercício para relembrar. Então, a área do trapézio nada mais é do que a base maior mais a base menor, certo? Vezes a altura, tudo isso dividido por 2. O que é base maior, o que é base menor, o que é altura? Então, as bases são aqueles lados paralelos. Então, este lado é paralelo a esse. Então, essa base menor, esta é a base maior, e a altura é a distância entre uma base e outra. Claro que tem que formar um ângulo de 90 graus entre as duas bases. Então, eu posso dizer que esta aqui é a altura, que é a metade do tamanho desse lado. Ou seja, aqui mede 3. Mas eu vou colocar aqui como sendo o H para representar a altura. Só para a gente ir substituindo aí esses valores. Tá? Agora tem um outro detalhe. Quero que vocês percebam comigo que existem 4 pedaços com a mesma área. Então, esse pedacinho, esse aqui e esse aqui. Ou seja, eu vou ter que fazer 4 vezes esta área que eu vou calcular aqui dentro. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. Quem é a base maior? A base maior é este valor aqui, que para nós está representado como sendo o 7. Então, eu vou abrir parênteses, fazer 7 mais... Vou deixar um outro parênteses aqui dentro. Quem é a base menor? Ora, a base menor é esse Bzinho aqui. Só que eles correspondem exatamente a esse valor que eu não conheço. Exatamente ao valor x. Então, aqui eu vou colocar um x. Fecha parênteses. Vou multiplicar pela altura. Quem é a altura? A altura é a distância aqui, ó. Esta distância, que é exatamente a metade. Ou seja, essa altura aqui equivale a 3. Tudo isso dividido por 2. Agora, veja bem. Se eu somar todos esses pedaços aqui, o resultado tem que dar a área da lona, a área total. Ou seja, vamos confirmar aqui em cima, 252 metros quadrados, ó, 252 metros quadrados de lona. Agora vamos ter que ir resolvendo passo a passo todas essas atividades, esses valores aqui. Bom, 12 vezes x é 12x. Se eu multiplicar o 2 pelo 12x, eu vou encontrar 24x. Mais. Agora, se eu fizer 5 vezes 12, vai dar 60. E esse 2 vai multiplicar o 60. Então, eu vou chegar a 120. Mais. Agora, vamos resolver o que está aqui dentro. O que eu posso fazer? Veja bem o que acontece aqui. Ó. Como esse 4 está multiplicando tudo o que está aqui dentro, eu vou poder simplificar 4 pelo 2, porque ele está dividindo. E 4 dividido por 2 é 2. Então, aqui sobrou 2. Agora, esse 3 aqui, ele vai multiplicar tanto o 7 quanto o x. Então, o que sobra? 2, abre parênteses, 3 vezes 7, 21, mais 3 vezes x, 3x, igual a 252. Vejam bem, estamos fazendo passo a passo para compreendermos todos os processos aí. Aqui, esse 2 ele vai multiplicar tanto o 21 quanto o 3x. Então, eu vou ter 24x mais 120 mais 2 vezes 21 é 42. 2 vezes o 3x é 6x igual a 252.
2. Perceberam que de toda aquela confusão lá que nós tínhamos antes, sobrou só o x. Agora, se eu resolver essa equação simples, eu encontro o valor de x. Então vamos lá. Primeiro vou juntar os termos semelhantes, ou seja, eu vou juntar o 24x com o 6x. Então eu terei 30x, mais, vou juntar o 120 com o 42. Então eu vou ter 162, igual a 252. Esse 162 vai passar para o outro lado, só que ele vai passar negativo. Então eu vou ter 252 menos 162. Ao subtrair esses dois valores, então eu terei 30x, se eu tenho 252 e eu devo 162, o que acontece aqui? Eu vou ter, vai me sobrar 90. Esse 30x, o 30 vai passar, se está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vou ter 90 dividido por 30. Qual, então, será o valor de x? O valor de x será igual a 3. 3 o quê? 3 metros. E aí, sim, chegamos ao valor da altura que terá essa tenda. Observando aqui nas nossas alternativas, nós vamos verificar que a letra A é a resposta para a nossa número 1. 3 metros. No exercício número 2, pede o seguinte: para fazer uma caixa sem tampa com um único pedaço de papelão, utilizou-se um retângulo de 16 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. De cada um dos 4 cantos desse retângulo foram retirados quadrados de áreas idênticas e depois foram dobradas para cima as abas resultantes. Determine a medida do lado maior quadrado a ser cortado do pedaço de papelão para que a caixa formada tenha uma área lateral de 204 centímetros quadrados. Vejam o que vai acontecer nesse tipo de atividade aqui. Nós queremos, vou aumentar só um pouquinho aqui para a gente dar uma olhadinha, o que significa área lateral? A área lateral significa esta área aqui de caixa. Tá? Essa parte aqui, a parte lá de trás, esta partezinha, deixa eu selecionar uma outra coisa, essa partezinha aqui, e a sua parede oposta. Tá? Então, nós temos 4 faces laterais nesse caso. Não contamos a parte de cima e não contamos a parte de baixo. Certo? O fundo da caixa. Só área lateral. É essa parte de fora. Esses 4 lados. Pois bem, agora eu quero saber o valor de x para que esta área lateral tenha 204 centímetros quadrados. Então eu quero que você perceba comigo que essa parte verde que tem desse lado e lá no fundo também, são 2 pedaços de mesma área. Mas essa parte verde nós vamos perceber que é um retângulo. Tá? Então, na verdade, é 2 vezes esta área verde. Então, nós vamos pegar e vamos fazer 2 vezes. Como é que nós achamos a área deste retângulo? Nós multiplicamos lado vezes lado. Ou seja, nesse caso aqui, eu vou multiplicar o x por quem? Eu vou multiplicar o x por 30 menos 2x. Certo? Então, é isso aqui que nós vamos fazer para descobrir essa parte verde. No entanto, a parte amarela também será considerada. E tem 2 pedaços. Então, eu vou fazer mais 2 vezes quem? Vou multiplicar o comprimento pela altura. Ou seja, x vezes 16 menos 2x. Então, essa continha que eu vou fazer aqui. X vezes
o outro lado, que é 16 menos 2x. Fechei aqui e fechei aqui, tá? Então, tenho uma conta em que esta parte aqui de dentro, eu vou achar a área de cada face, e esse 2 aqui de fora vai multiplicar porque são duas faces iguais. Esta verde tem uma face igual lá do outro lado, e essa amarela tem uma face igual aqui do lado esquerdo. Agora, eu quero descobrir essa área lateral, quero descobrir o valor de x para que esta área lateral dê exatamente igual a 204 centímetros quadrados, certo? Então, quando eu igualo isso a 204 e resolvo esta equação, o que vai acontecer? Eu estou forçando, né, esse valor de x para que o resultado da área lateral dê 204. Se eu não tivesse essa informação, eu não conseguiria descobrir esse valor de x. Tá? Mas como foi dito que a área lateral é 204, então agora só sobrou o x para calcular. Então agora, passo a passo, vamos resolver isso. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? É fazer essas duas multiplicações das áreas. Esse x vai multiplicar o 30 e vai multiplicar o menos 2x. Esse x vai multiplicar o 16 e vai multiplicar o menos 2x. Quando eu fizer isso, eu vou descobrir a área, uma área verde e uma área amarela. Depois eu vou multiplicar por 2 e daí descubro as duas áreas amarelas e as duas áreas verdes, que correspondem ao quê? A área lateral desse nosso prisma. Então vamos lá. O 2, abre parênteses. X vezes 30 vai dar 30x. X vezes menos 2x vai ficar menos 2x elevado ao quadrado. Fecha parênteses. Mais 2 vezes x vezes 16 é 16x. X vezes menos 2x é menos 2x ao quadrado. Fechei o parênteses, igual a 204. Agora só o 2 vai multiplicar aí os dois valores, tá? Tanto de um quanto de outro. 2 vezes 30x, 60x. 2 vezes menos 2x, menos 4x ao quadrado. Mais 2 vezes 16x, 32x. 2 vezes menos 2x vai dar menos 4x ao quadrado, igual a 204. Ok? Pois bem, agora vamos juntar os termos semelhantes. X ao quadrado com x ao quadrado, x com x e assim por diante. Por uma questão de estética aqui, eu vou deixar primeiro o x ao quadrado. Então, se eu devo 4x ao quadrado e devo 4x ao quadrado, eu devo 8x ao quadrado. Agora, se eu tenho 60x e ganho mais 32x, eu vou ficar com 92x, igual a 204. Opa, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Certo? Eu tenho uma equação de segundo grau. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? Eu posso utilizar soma e produto, ou então eu posso utilizar a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva das equações de segundo grau. Tá? Mas seja qual for a que eu vou utilizar, eu tenho que lembrar que a regra é igualar a equação a zero. Então é isso que eu vou fazer. Como? Puxando o 204 para o lado esquerdo. Então vai ficar menos 8x ao quadrado mais 92x menos 204 igual a zero. Tá? Pronto. Agora sim eu vou utilizar aí os valores de A, B e C. Antes disso, eu só quero chamar a atenção para vocês num detalhe e que talvez seja muito importante na resolução
da nossa atividade. Tá? Então veja bem, você percebe que eu tenho números muito grandes aqui, ou números grandes? Eu posso tentar diminuir esses números. Como é que eu faço para diminuir esses números? Eu uso a simplificação. O que é simplificação? É dividir todos os números pelo mesmo valor. Se der dividir todos os números pelo mesmo valor e continuar sendo um número inteiro, é vantagem para mim porque eu trabalho com números menores. Tá? O que eu vou perceber? Eu vou perceber que eu consigo dividir todos os termos dessa equação por 4. Essa é uma forma de, inclusive o zero. Tá? Essa é uma forma de simplificação. Então, menos 8 dividido por 4 vai sobrar negativo 2x ao quadrado. Mais, agora se eu pegar o 92 e dividir em 4 partes, o resultado vai dar 23x. Se eu pegar o 204 e dividir em 4 partes, o resultado vai dar 51. E 0 dividido por 4 é 0. Gente, essas duas equações são exatamente iguais. Tá? São exatamente iguais, ela só está simplificada. Por que eu simplifico? Porque eu utilizo números menores. Tá? Então veja bem, primeira coisa que eu vou fazer é tirar o valor de A, o valor de B e o valor de C da equação. Quanto vale A? A é o número que está na frente do x ao quadrado. Então é menos 2. Quanto vale o B? O número que está na frente do x. Então é 23. Quanto vale o C? Negativo 51. Ok? Vamos resolver então a nossa equação. Tá? Vamos relembrar a fórmula resolutiva? X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de um certo delta, que é o discriminante da equação da nossa fórmula aí, dividido por 2 vezes o valor de A. Esse delta, que é o discriminante, na verdade é uma conta. É o B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C. Primeiro descubro esse valor do delta, depois vou substituir ali na minha fórmula. Então vamos lá. O delta é igual. Quanto vale o B? Bom, o B vale 23. Então é 23 elevado ao quadrado. Menos o 4 vezes o A. Quanto vale o A? Menos 2. Quanto vale o C? Negativo 51. Então, esse delta vai ser igual. Percebam comigo, eu vou fazer 23 elevado ao quadrado. Eu vou obter 529. Agora aqui eu tenho que lembrar que antes de eu continuar minha conta, eu tenho essas multiplicações para fazer. Então, eu não posso diminuir o 4. Primeiro eu tenho que resolver essa multiplicação. E para isso, primeiro eu faço jogo de sinal. Menos com menos é mais e mais com menos é menos. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 2 vezes 51, eu vou obter 408. Ao fazer a subtração de 529 menos 408, o resultado vou obter 121. Descobri o valor do delta. Ok? Então, vou deixar essa conta aqui separada, porque essa aqui já está concluída. Agora, volto lá para a minha fórmula. Então, o x vai ser igual a menos o b. Só que o b vale 23. Então, menos 23. Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que nesse caso é 121. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que vale quanto? Vale menos 2. Então, x vai ser igual a menos 23 mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 121? É 11. Tudo isso dividido por 2 vezes o menos 2, que vai dar menos 4. A partir daqui é que eu vou usar esse mais e esse menos. No x1, eu vou utilizar o mais.
Então, menos 23 mais 11 dividido por menos 4. E vou usar o x 2, que é menos 23 menos 11 dividido por menos 4. Ok? Então, vamos lá. Quanto vai valer o x1? Se eu devo 23 e eu vou lá e pago 11, me sobra exatamente uma dívida de quanto? De negativo 12. Negativo 12 dividido por menos 4, menos com menos é mais. 12 dividido por 4, o resultado é 3. Então, encontrei um valor 3. Igual. Agora vejamos, menos 23 com menos 11, o resultado é menos 34. Se eu dividir esse valor por menos 4, o resultado vai dar menos 34 com menos 4. O resultado nesse caso aqui vai dar 8,5. Tá? Então, tem 8,5. Então, veja bem, eu tenho dois valores para o x. Agora, eu vou dar uma olhadinha aqui. O que acontece? Ó. Eu quero saber o lado do maior quadrado a ser cortado do pedaço de papelão. Tá? Então, determine a medida do lado do maior quadrado a ser recortado do pedaço de papelão. Pois bem, então vejamos agora. Eu tenho dois valores. Eu tenho um 3 e eu tenho 8,5. Eu quero mostrar para vocês por que não pode ser 8,5. Porque se eu colocar aqui, ó, 8,5, esse x, 8,5, e aqui embaixo 8,5, quanto é 8,5 mais 8,5? O resultado vai dar 17. E o quadrado aqui, o retângulo, nesse caso aqui, ó, tem quanto? Tem 16 centímetros. Então, se eu pegar 8,5, o quadrado, o lado do quadrado, vai passar do valor, né? Só tem 16 centímetros. É por isso, gente, é por isso que eu não vou utilizar o 8,5. E vou usar quanto? O valor de 3. Certo? Porque 3 mais 3 é 6. Ou seja, aqui vai sobrar exatamente 10 centímetros para ser utilizado. Então, esta altura, esse valor de x, esse quadrado aqui, obrigatoriamente precisa ser igual a 3, para que a área lateral dê 204 centímetros. Portanto, ao observar as alternativas, nós vamos verificar que a D é a que responde a nossa questão.